Quando você for negociar, você precisa estabelecer um fluxo de informação. Esse fluxo ele consiste numa troca contínua de informação com outro negociador. Então, lembre-se, a informação ela é a matéria-prima do processo de negociação. É ela que vai ditar os rumos da negociação, os seus resultados. E existem pesquisas que apontam que as negociações onde elas são estabelecidas com base numa troca de informação rica, uma troca produtiva de informação, elas tendem a dar mais certo, elas tendem a ter um resultado ótimo, que a gente costuma chamar no jargão de resultado ótimo de Pareto para a negociação. Elas são acima da média. São negociações que conseguem ali ser capazes de gerar benefícios mútuos, criar valor para ambos negociadores. E existem também pesquisas que apontam que, claro, essas negociações que não têm esse fluxo, elas acabam se reduzindo, acabam virando negociações do tipo barganha posicional, onde a capacidade de criar valor nela e reivindicar é limitada. Outro ponto também é que tem um outro estudo que apontou que essas negociações com troca de informações maiores, com fluxo bem estabelecido, elas são capazes de certa forma, conseguirem vencer a resistência do outro negociador. Então você tem um negociador que ele está muito difícil lá na negociação, ele não quer sair da posição dele, ele coloca dificuldade, ele está resistente ao acordo. Só que quando ocorre essa troca mais rica de informações, acaba que essa resistência do outro é vencida e ele consegue ali fechar um acordo. Bom, agora a pergunta, como que eu consigo estabelecer um fluxo de informação? Veja, porque a informação ela é muito delicada na negociação, eu não posso ir revelando qualquer coisa. O primeiro ponto é que, assim, quando a gente pensa em revelar informação para o outro, a gente está pensando, sim, em investir no processo negocial, porque a informação, como eu falei anteriormente, ela é o principal ativo, ela é a matéria-prima da negociação. E de modo que, quando eu forneço informação para o outro pode entender melhor os meus interesses, pode até despertar uma empatia maior para o outro. Então, sim, o negociador ele tem que revelar a informação. Agora, ele precisa revelar essa informação de forma estratégica, não é qualquer informação que você vai revelar para o outro, não é revelar o seu ponto de reserva ali. Talvez falar sobre as alternativas, sim, falar sobre as suas alternativas pode ser interessante, com cuidado e bem alinhado com a sua estratégia de negociação, que vai depender do que? Da pessoa que está negociando, do cenário, dos seus objetivos. Sua estratégia contempla todas essas variáveis. Mas o ponto é que você não pode ficar muito reticente em revelar informação. Revelar informação, você tem que revelar, você tem que estabelecer um fluxo de informação com o outro. Agora, você tem que pensar isso de forma estratégica. Tem gente que entra na negociação e ela não quer falar nada. Ela acha que tudo que ela fala ali pode ser usada contra ela. Olha, claro que se você falar muito na negociação, a negociação ela pode não ser bem sucedida. Mas talvez é mais pelo fato de você não ouvir o outro, não está ali imerso no processo negocial, não está entregue ali, não está disposto a entender o outro, do que necessariamente você acabar revelando, falando um monte de coisa aleatória. E tem gente também que, claro, ela não sabe revelar as informações de forma estratégica, acaba revelando o ponto de reserva dela, acaba revelando coisas que são importantes na negociação e que ela tem que preservar de certa forma. Agora, uma coisa que a gente tem que fazer, além de pensar em revelar algumas informações, fazer uma curadoria das informações que a gente pode revelar na negociação, é também ouvir o outro. Então, eu revelo as minhas informações estrategicamente, eu tenho uma postura de ouvir bem o outro, porque não adianta. Eu preciso entender o ponto de vista do outro, eu preciso desenvolver empatia para absorver essa informação, para compreender, para digerir essa informação que o outro está passando e também para continuar esse fluxo, para poder responder ele de modo mais acertado, responder ele de forma que eu consiga contribuir para a negociação. Então, eu faço isso, eu ouço o outro, eu revelo estrategicamente e o último passo é fazer perguntas. Então, se você fizer essas três coisas, fazer perguntas, essa última parte ela é essencial. Quando você faz pergunta para o outro, você está estimulando diretamente o fluxo de informação. Então, assim, quando você for negociar, lembre-se disso, faça as perguntas, ouça o outro e revele estrategicamente aí as suas informações. Você fazendo isso, você vai construir um fluxo de informações.
E esse fluxo ele vai ser muito importante para vocês chegarem no momento da negociação, aquele momento de prospectar ali, de pensar as opções, as alternativas que você tem, até estabelecer os critérios também, com um monte de informação ali em sentido não só de qualquer informação, mas informação que agregue valor para o processo. Então, quando você tem esse fluxo estabelecido, as negociações elas tendem a ficar mais integrativas, tendem a ser capazes de gerar valor para o outro, para você, durante a negociação. Então, faça isso, eu tenho certeza que seus resultados vão melhorar muito.